teve que sair por algum motivo, que quer entrar, sabe? Né, porque fica aparecendo para mim só minha tela mesmo. Isso aqui, essa área aqui de participante, o chat, não aparece para mim. Mas vamos lá. Eu vou apresentar a tela. Nesse PowerPoint aqui, é aquela discussão. Por que a ciência está falhando com o grande público? Vamos começar a começar por essa discussão que acho mais básica possível no nosso caso de filosofia da ciência. Mais básica, uma das mais fundamentais. A vez de a gente estar falando agora o que é ciência, o que não é ciência, ou qual a diferença de ciência, arte, religião e filosofia, o que difere. O que é questão de conhecimento humano? Nós vamos ver, entrar mesmo em história, que na Idade Média não existia essa separação mesmo. Era tudo integrado. Os saberes da Idade Média era todo voltado para a teologia cristã. Certo? Tudo tinha uma harmonia em relação à teologia cristã. Tudo era explicado em função de teologia. Certo? Havia uma hegemonia de pensamento. E a tendência com o surgimento da ciência foi a especialização. Então, por que está... Ao invés de colocar uma foto, achei isso aqui, ao invés de colocar uma foto da Terra plana, coloquei desse outro formato aí, que também tem uma teoria dizendo isso. Mas por que pessoas relativamente instruídas acreditam nesse tipo de coisa? Né? Por que pessoas acreditam? Eu nunca parei para pegar argumentação contra, porque é tão básica, é tão banal, o debate é tão estúpido, para não usar a palavra burra, né? Tão burro. É uma coisa de argumentação tão estúpidas que não tem argumento. Mas por que as pessoas acreditam? É que a gente tem que analisar isso. O que está na raiz de... Eu acho que tem umas coisas muito mais fundamentais que ninguém discute. Nessa primeira aula, vamos chegar lá. Né? Faz um tempão que eu consegui ver essa charge, né? Mas reflete bem também a questão da linguagem científica. Eu amo animais fofos, já sei, vou estudar biologia. A aldosterona é um hormônio esteroide sintetizado na zona glomerulosa do córtex das glândulas suprarrenais. A ação subcelular faz sentir-se no polo luminal, aumentando o número de canais membranários que permitem a passagem de sódio a favor do gradiente eletroquímico. É o linguajar também que, às vezes, não ajuda. A linguagem técnica, mas isso é uma necessidade a linguagem técnica é uma necessidade da ciência. Tem sua própria linguagem e a natureza é extremamente complexa, que significa que tem muitas coisas para se denominar, para se botar nome. E considerando as origens da ciência, esses nomes têm muita influência, tanto grego quanto latim, na hora de denominar, né? Sabe que acho que até o começo do século XX, todo sujeito instruído, toda pessoa instruída acabava estudando latim, grego. Mas vamos lá. Eu coloquei algumas figuras só para a gente pensar nessa apresentação aí. Que ceticismo é a dúvida saudável diante de falta de evidências. Certo? E negação é a dúvida intencional diante da esmagadora quantidade de evidências confiáveis. Por que as pessoas negam? Negam em favor de uma crença. Certo? Mas vamos lá, vamos continuar.
Aí essas coisas eu fui pegando, fazendo print, certo? Coisas do tipo, né? Fui pegando print em Instagram, sal quântico. Alguém pode me explicar o que é isso? Alguém me pode explicar também o que é sal orgânico? É uma impossibilidade química. Também isso aparece. Mas vamos lá, senão vai demorar muito. É um curso Ciência do Início da Vida, curso Desprogramação Temática do DNA. Essas observações foi do que aparece aí, são do perfil que eu fiz o print. Cada invenção, desprogramação temática do DNA. Mas vamos pensando aí, eu não vou fazer grandes análises disso que está aí, né? Só para mostrar para vocês. Mesa quântica estelar, o que é? Uma poderosa ferramenta que promove o alinhamento energético em várias áreas da nossa vida, proporcionando nisso um processo de limpeza, desbloqueio e transmutação de energia negativa. Vamos lá. Aplicações pessoal. Proteção, limpeza, tá. Veículos, residências, imóveis. Foi do perfil desse cara aqui, que ele criou um perfil chamado... Ele é da área de computação. Aí tem um perfil dele que é coach de fracassos. Né? Que ele vai pegando essas coisas muito pseudocientíficas e vai fazendo comentários bem ácidos. Falando nessa época de coronavírus, né? De Covid-19, SARS-CoV-2, como qualquer vírus, o Covid-19 possui vibração baixa com uma estrutura de circuito eletromagnético fechado, com uma frequência de ressonância de cerca de 5,5 Hz a 14,5 Hz. Nas frequências mais altas, não é ativo a partir do intervalo, dos intervalos de 5,5 Hz acima, e assim o vírus morre. Para uma pessoa que vive em altas vibrações, isto é, na alma, não é mais perigoso do que infecções respiratórias agudas, porque o corpo não vou ler tudo, não. Mas, vamos lá. Quer dizer que, aqui, a ressonancia total da Terra agora, portanto, seria destrutivo para o vírus, porque a frequência média, a ressonância de frequência média total da Terra é isso aqui, portanto, seria destrutivo para o vírus, mas no lugar que essa frequência reduzindo nas zonas geopáticas criadas naturalmente ou artificialmente. Hospitais, prisões, linhas de energia, veículos elétricos subterrâneos e públicos, shopping center, não é porque o lugar é confinado, não. Escritório não é porque é confinado, não, é porque tem frequência baixa, a nível de abaixo dos 20. Em um ano com vibração embaixo, esse vírus é perigoso. A dor produz vibração de 0,1. Medo, ressentimento, irritação, ruído, temperamento quente, flash de fúria, raiva, orgulho, megalomania, abandono, superioridade, ou seja, generosidade 95, gratidão, a parte de sendo sinceros, agradecimentos a parte de 140. E assim vai, vamos. Não vou perder tanto tempo mais. Isso aqui é do Simple Science Blog. Que o pH do vírus varia de 5,5 a 8,5. Pesquisa de revista de Virologia, março de 2005, página. Essa revista não existe. Essa referência aqui simplesmente não existe. Precisam mais alimentos alcalinos do que estão acima do nível do pH do vírus. Ou seja, dente de leão, 22,7 de pH. Abacate, 15,6.
soda cáustica, né? Então, tomar soda cáustica para acabar com o vírus. Laranja com pH alcalino desse jeito, tangerina também, manga, pH de 22,7, ou seja, por aí, que não tem nada de verdade aqui, né? E, além do mais, a homeostase da nossa fisiologia faz com que o pH sanguíneo seja 7,4 e acabou. E o celular, 7. E o estômago extremamente ácido para poder digerir proteína. No momento que ele precisa digerir proteína. Precisa haver ação das peptidases estomacais. Então, aí cai para menos de 2. Mas, se não tiver um homeostase para regular o pH, tem um monte de processos fisiológicos e metabólicos que garantem que o pH fique regulado, simplesmente a célula morre. Então, tudo que nós ingerimos, quando cai no sangue, é 7,4 e acabou, porque o sangue tem homeostase. E vírus não tem pH, né? Então, não tem nada disso. Porque não é solução iônica. Não é solução aquosa iônica. Mas vamos lá. Eu vou sair daqui. Eu vou parar um pouquinho a apresentação. Eu vou passar para outra. Né? Esse tipo de... Eu vou parar. Esse tipo de coisa, mas por que o povo... Isso aqui é até mais para descontrair do que para levar a sério, tá, pessoal? Porque não tem nem... Eu estou aqui à base de água e café. Não reparem, não. Água e café. Não reparem, não, que... Repara que não reparem no meu fundo, meu pano verde aqui, que eu uso como chroma key, para fazer o filtro de chroma key, para gravar. Voltar à apresentação, que eu dei uma parada para ver se tinha alguma pergunta. Que eu dei a parar também, para ver se tem alguma pergunta, por enquanto não. Está aqui no chat. Mas vamos lá. De novo, vou voltar. Não está aqui. Vamos lá. Eu gosto muito dessa citação de Gaston Bachelard, um filósofo francês, do começo do século XX. O auge do trabalho dele foi no começo do século XX. Ele começou como professor de ciências, e resolveu fazer filosofia e estudar filosofia da ciência e epistemologia. E essa citação dele é do final da vida dele. Eu estudo, sou apenas um sujeito do verbo estudar. Pensar, nem tento. Antes de pensar, é preciso estudar. Apenas filósofos pensam antes de estudar. Isso estava bem, já estava bem idoso, essa foto também. Que esse autor é uma das minhas referências na parte de epistemologia, agora, de estudo do conhecimento, estudo filosófico do conhecimento. E mais ainda o Edgar Morin,
que é um herdeiro do Bachelard, que é o contemporâneo, né? Ele está beirando 100 anos de idade. Eu sempre tenho que olhar se ele, como é que está o estado de saúde dele, né? O Bachelard deve ter falecido nos anos 50, por aí, ou 40. Vamos lá. Estou compartilhando isso, vocês vão entender por quê. Começar um pouquinho de uma história, é o seguinte, também tem que explicar que essa apresentação eu fiz para a turma do curso especial, aquele curso livre de filosofia da biologia. E na minha sequência, essa apresentação aqui foi a última coisa, foi a última aula. Para vocês, eu estou colocando a primeira, mas eu acho que cabe colocar agora como primeira aula, certo? Porque eu estou aqui me baseando, essa partezinha aqui, eu estou me baseando em Yuval Harari, no livro Sapiens, e no livro de Leonard Milodinov, de primatas a astronautas. Todos eles falam, no caso, no exemplo de Göbekli Tepe, que é aqui na Turquia, na Anatólia. Aqui ele está a Síria, aqui o Chipre aqui, então, Mediterrâneo, tanto aqui é a Síria, aqui é Alepo, aqui, e aqui esse lugar na Turquia, que tem uma história bem curiosa, certo? Aqui essas imagens eu peguei no Google, pelo Maps. Literalmente é Monte Barrigudo, uma coisa assim, que significa em turco, por causa do formato dele. Em 1964, certo? Em 1964, quando foram construir alguma coisa aqui, não sei se era uma estrada, descobriram umas ruínas, mas pensaram que era um cemitério bizantino, do período bizantino. Né? Não ligaram muito. Uma expedição em 1994, teve uma expedição de arqueólogo da Universidade de Berlim. O arqueólogo-chefe o nome é Klaus Schmidt, que olhou para aquilo ali e disse, quando eles começaram a escavar um pouquinho mais, eles viram que começaram a ver que aquilo não é um cemitério bizantino, coisa nenhuma, era coisa muito mais grandiosa. Era muito mais grandiosa. E também até em área. Certo? Esses monolitos têm quase 6 metros de altura. Certo? O Klaus Schmidt olhou para aquilo ali, há um relato que ele diz que ele tinha duas opções a se fazer. Ou voltava para casa, voltava lá para Berlim, etc., esquecia aquilo, ou passava o resto da vida ali. Foi o que aconteceu, ele passou o resto da vida ali, ele faleceu em 2014. Foi de 1994 a 2014, nesse sítio arqueológico. O que ele tem de especial? Para comer de história, a idade. 11.500 anos, ou talvez mais. Aqui está a foto das escavações. Tem uma área que eu vi foto mais recente, que está coberto com a visitação pública. Eles fizeram a cobertura de um dos monumentos, porque são vários desses. Eu não me lembro agora a quantidade exata, chega a dezenas, mas se estende para uma área grande. Certo? E aqui há uma reconstituição sem cobertura, que provavelmente tinha uma cobertura de madeira e palha, teto, só a parte de pedra. O que nós temos aqui é
uma estrutura arquitetônica, certo? E há baixos relevos. Existem outras fotos que mostram os baixos relevos esculpidos nos monolitos. Esses aqui principais têm cerca de 6 metros, os outros 3 aqui tem como se fosse nessas áreas circulares bancos para sentar, certo? E uma entrada. E não era um só. Mas o que é mais importante, certo, foi a habitação que existia ao redor. O tipo de habitação. O povoamento instalado ao redor da construção teve entre 5.000 e 10.000 habitantes. Só que todas as evidências arqueológicas indicam que eram coletores caçadores, certo? E não agricultores ou criadores, né, de animais. Então, isso foi construído e teve um assentamento humano enorme, certo? Antes do período de agricultura, porque o que se pensava é que as grandes cidades, os grandes assentamentos humanos, foram em torno da produção de alimentos. E tudo indica que isso aqui não tem nada a ver com questão de produção de alimentos, já que eram coletores caçadores. Pelo tipo de artefato, pelo tipo de tecnologia encontrada, que não existe padronização por exemplo, de artefatos de cozinha, que como cada família tem o seu, não existe nenhum local que se tenha visto que seja especializado para a produção de alguma coisa que caracteriza uma sociedade de agricultores é a especialização de funções, certo? Porque vai ter que ter gente para produzir a cerâmica, para produzir tal coisa. Começa a haver a especialização. Uma sociedade coletora, caçadora, todos se viram para fazer tudo, né? Cada família faz suas coisas, né? Cada família também cuida de se reunirem para fazer caça, para fazer a coleta de alimentos. É uma divisão de trabalho mais flexível e que tem muito mais a ver com a capacidade do indivíduo em realizar a função. Certo? Mandaram para mim um link que um artigo recente fala que talvez isso aqui sejam observatórios astronômicos e não templos religiosos. Tem gente que pensa ainda que é templo religioso, mas sendo templo religioso, certo? Ou observatório astronômico, o que é central aí é que eles não estavam agrupados em torno da produção de alimentos, e sim em torno dessas construções, que não tinham esse significado. Ou seja, essa construção tinha um significado simbólico. Pode ser observatório astronômico, pode ser religioso, pode ser templo religioso, mas todos estavam. Ou seja, para poder construir isso aqui, requer uma coisa, uma coordenação, requer que muita gente se junte para fazer, requer esforço, requer muito esforço, requer organização. Nada disso é possível se essas pessoas não tiverem crenças em comum, não acreditarem nas mesmas coisas. Se elas não tiverem crenças em comum que façam com que elas pertencem àquele grupo. Então, tanto é uma explicação tanto de Yuval quanto de outros autores que uma força aglutinadora de pessoas para fazerem coisas grandiosas, como as pirâmides, por exemplo, é ter crenças em comum. Não interessa se é religião, ou se é ciência,
acreditarem nas mesmas coisas, certo? Para poder haver cooperação. E isso só é possível em termos de, de compartilhamento disso, que é que uma característica do ser humano é a cultura simbólica. O ponto que eu queria chegar começa por aqui. Ou a característica do... É controverso ainda, mas tem gente que considera que o gênero homo, então, é questão de uma coisa que a gente vai ver depois, é meio que o símbolo não é criação do Homo sapiens, e sim é anterior. Deve ter que caracterizar o símbolo. Eu vou colocar outra apresentação para caracterizar melhor. Certo? Espera aí, o que tem aqui? Tanto a teoria, nós vamos ver lá no final, mas vou adiantar o seguinte, da dupla herança, quanto de Yuval Harari, consideram que a cooperação humana só é possível em larga escala porque há ideias em comum. Ideias que não existem na natureza, como ideia de nação, as religiões. E são ideias, e são simbólicas. O que no final das contas, o símbolo é uma representação simbólica, desculpa a redundância, é uma representação arbitrária de algo concreto e substitui o concreto. E funciona como uma ferramenta poderosa de comunicação e compartilhamento. Nós estamos aqui graças ao símbolo. Idiomas são simbólicos. Alguma pergunta? Você pode fazer pergunta no microfone, desde que seja com comedição, certo? Porque eu não estou vendo o chat. Daqui a pouco quando eu parar de compartilhar o slide, aí eu vejo o que tem de pergunta também, certo? Por isso eu estou interrompendo de vez em quando. Então, existe, certo, abordagens em relação ao comportamento humano, abordagem da biologia, que é a psicologia evolutiva, que considera que o comportamento humano, como produto da evolução, tem que ser explicado em termos de evolução e de uma forma mais radical, em termos de adaptacionismo, ou seja, do aumento da aptidão adaptativa, do traço de comportamento. Então, tudo que nós fizemos foi porque foi bem sucedido em termos de evolução, certo? E existe também um desdobramento dessas abordagens, que é a ética evolutiva, que estuda a cooperação humana em termos evolutivos, como somos, como animal social, herdeiros de outros primatas sociais também. Eita, desculpa, pessoal, eu acho que eu não silenciei, ainda bem que não tive ligação. Meu celular não estava no silencioso. Certo? Hoje é aniversário de uma colega de departamento, o grupo de departamento estava me enviando, ainda não mandei mensagem de aniversário, feliz aniversário para ela. E, sim, que até não falei, eu tenho lá no YouTube um vídeo de apresentação, eu nem contei muito sobre mim mesmo hoje. Posso dar uma paradinha e contar, mas agora não, deixa eu terminar isso aqui. Então, para que haja ideias, sim, como eu falei, existe um estudo da cooperação humana em termos evolutivos. Nós evoluímos para quê? Como cooperadores, a cooperação surge ao longo da história evolutiva entre grupos de animais sociais, porque é vantajosa para o grupo, para a sobrevivência da espécie, certo?
E nós realmente temos uma tendência emocional e psicológica de cooperadores, por mais isso não é tão controverso, não, viu? Porque pode parecer que nós somos egoístas, sim, mas aí é outra história, certo? Até porque as sociedades humanas são cidades de milhões, é outra história. Mas o nosso comportamento de grupo, de tribal, é cooperativo. Nós, nós nos sentimos bem ao cooperar, ao ajudar. Há muitos relatos que as pessoas gostam de ajudar. Quem participa de quem participa, por exemplo, de grupo de caridade, gosta muito de fazer aquilo, se sente bem, e às vezes, quando não era, se sentia um vazio existencial, etc. E passa tudo isso quando passa a cooperar, passa a ajudar os outros, se sente bem, se sente feliz, etc. Ou seja, há uma regulação hormonal na nossa fisiologia todinha, na nossa homeostase, quando a gente começa a lidar com as outras pessoas. O isolamento é o oposto, não é nada saudável. O isolamento social não é nada saudável. Certo? E sentir-se parte de grupo também faz bem para nós, digamos assim, para o nosso psicológico. Sentir-se parte de um grupo, sentir-se identificação. E uma forma de sentir parte de um grupo, no nosso caso, vai além do simples biológico, digamos assim, porque nós temos um símbolo, nós temos uma ferramenta abstrata, certo? Então, a parte de evolução, houve um momento durante a evolução que surgiu o símbolo, provavelmente no Homo erectus, pelos dados arqueológicos, paleontológicos, pelos que eles foram capazes de fazer, eles tinham que ter grupo, pelos grupos que eles tinham, que eles foram capazes de fazer, eles deviam ter forma de comunicação simbólica. Um símbolo, basicamente, é uma representação abstrata, diferente do ícone, etc. Eu vou recapitulando: cultura simbólica e papel social. O conhecimento é ficção, mapa. Né? Eu coloquei isso aqui, falando disso. Tá. Olha, fazer uma analogia. Vamos ver se, para não perder aqui o fio da meada, certo? Então, do ponto de vista puramente evolutivo, certo? Do ponto de vista puramente evolutivo, animais sociais têm quando tem indivíduos cooperativos que se predispõem a cooperar, têm vantagem de sobrevivência, então vantagem adaptativa, certo? Isso é uma explicação evolutiva para surgir cooperação em grupos de animais sociais, de modo geral, certo? Mas o ser humano, o Homo, né, no gênero Homo, surgiu algo que foi um pouquinho além, um passo além, que é uma ferramenta de comunicação arbitrária que não depende só de sons e de apontar para uma coisa concreta. A gente substitui o concreto e usa a palavra, ou usa outra forma de representação abstrata, certo? Então, o símbolo tem essa característica. E por isso, por causa dessa ferramenta de comunicação, dessas ideias em comum, tá? Se cria o símbolo, e, de acordo com o Yuval Harari, né, conhecimento é ficção, certo? Mas, porque são feitos de símbolos não são abstratos, símbolos não são as coisas concretas, eles substituem o concreto, mas não são o concreto, não são as coisas. Quando eu falo uma palavra como cão, certo? Eu estou falando em português, me referindo a uma espécie animal, e espécie aí tem uma complicação danada, porque tem autor que considera que o cão, na realidade, é uma subespécie do lobo,
né? Não chega a ser uma espécie separada do lobo, por uma série de motivos, mas isso não é para agora. Então, quando se fala gato, cão, ele está usando palavras de português para se referir a, a, a um animal, a algo concreto, mas é totalmente arbitrário, tanto a palavra quanto a escrita, certo? Então, houve um momento em que a gente teve a capacidade cognitiva de gerar isso, e isso foi extremamente bem sucedido em termos de vida social. É uma ferramenta extremamente poderosa, porque permite a acumulação de cultura, permite criar uma cultura simbólica. A cultura humana não é só simbólica, certo? Mas tem o, 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 o simbólico. E tudo isso é lógico que não existe na natureza, certo? Não existe na natureza. Agora, a grande questão é que a ficção tenha correspondência com a natureza e não seja só ficção, como é a Terra plana. Então, o esforço da construção do conhecimento científico foi para que esse conhecimento tivesse uma correspondência ao concreto. E como é que isso acontece? A gente vai ver ao longo da história. Não é que os métodos, a questão da metodologia científica, não existe o método científico, existem metodologias científicas, metodologia naturalística, e não é só a ciência que usa esse tipo de metodologia, certo? Essas abordagens, certo? Que são abordagens metodológicas que valoriza as evidências. A coisa vai ficar mais clara ao longo isso é bom para ver ao longo da história, porque o método, por exemplo, o conceito de experimento surge lá com Galileu, mas ali é bem a partir de Galileu, né, surge o conceito de experimento, etc. O método de Aristóteles não tem nada a ver com o de Galileu, ou com o científico, nem muito menos de Platão, o método dos filósofos anteriores, da Idade Média. Tem, na Idade Média só fez repetir Aristóteles, no final da Idade Média, né? Então, eu gosto de fazer essa analogia com o mapa, que o conhecimento sobre a natureza é algo mais sofisticado que o mapa, tudo bem, mas vamos lá, porque é mais do que sofisticado que o mapa, porque o conhecimento sobre a natureza, o conhecimento científico, é para ser uma simulação da realidade, e não só uma representação. Cada símbolo é só uma representação, mas na hora de se formular uma teoria, aquela teoria, sendo realmente científica, que é um modelo científico, ela é capaz de simular a realidade de forma abstrata. A simulação não é só em computador. Um modelo astronômico como o de Kepler é uma simulação, certo? A teoria atômica contemporânea, a quântica ondulatória, é uma simulação matemática do mundo atômico, naquele nível. Ele é muito mais, atualmente, é muito mais a descrição matemática de como a matéria se organiza naquele nível. Como é que ela consegue se organizar a partir das partículas elementares. Aí sim, partícula elementar, que são as indivisíveis. Não se divide elétron, né? Porque agora, próton se divide porque não é uma partícula. É feita de quarks e gluons. Né? E aí dá para dividir o próton. É partícula menos, fóton, elétron, aí não se divide. São unitárias. Certo? Então, mas vamos lá. Voltando aqui, essa analogia com o mapa. Um bom mapa
ele, ele não é a cidade, mas ele é uma ferramenta que permite a gente se guiar pela cidade. Quanto mais detalhado, melhor. Quanto mais informação, melhor. E se você puder transformar esse mapa no modelo da cidade, aí você vira uma simulação. Aí já passa num outro nível. Mas é aquela história. Nossas teorias são como está entre o mapa e a simulação. São abstratos, são ficções, etc., mas tem a correspondência. Então, não são devaneios, não são fantasias, certo? Não foram construídos a partir da imaginação ou coisa nenhuma. Se um mapa é construído a partir da pura imaginação, é um mapa fictício mesmo, e não funciona para nos guiar na realidade, no concreto, que a cidade é coisa concreta, certo? Uma cidade é uma coisa concreta. Um mapa, não. O veículo que ele está escrito, sim, porque ele pode estar na tela do computador, na tela do celular, no tablet, num papel. Aí é algo concreto, físico, está lá o veículo dele. Certo? Então, eu não vou falar que dataísmo, que é distopia, etc., tá? Mas eu quero que você comece a perceber o seguinte, é porque eu vou dar uma paradinha aqui, certo? Só vou citar um pouquinho aqui, depois eu quero porque eu não vou entrar em detalhes do trabalho de John Zezan, do que a gente chama de anarcoecologismo, porque ele é um crítico do pensamento simbólico, certo? Desde sempre. Isso eu posso retomar lá no final do período. Mas a questão é a seguinte: vocês podem perceber, porque o que eu vou colocar aqui, ó, só algumas citações dele. Em um tipo fundamental de falsificação, os símbolos, primeiramente, mediaram a realidade, e isso é uma ferramenta extremamente poderosa, social, de comunicação, e em seguida substituíram-na. Atualmente vivemos dentro dos símbolos em um grau muito maior do que vivemos em nosso eu corporal ou diretamente uns com os outros. Segundo John Zezan, a gente já a distopia não vai ser futura, não. Já estamos a caminho da distopia há um tempão. Só está piorando. A cultura simbólica é distópica. 4 textos que eu peguei dele, para ler nesse caso aqui, o site dele, etc. Mas por que tem de cultura simbólica como distópica? Porque ela desconecta com a natureza. A gente substitui a natureza pelo símbolo, substitui o concreto pelo símbolo e começa a viver num símbolo a um ponto que a grande maioria das pessoas fazem, a um ponto de confundir as coisas, que é a chamada reificação. Vou citar esse Frederick Jameson. O pós-modernismo é o que se tem quando o processo de modernização está completo e a natureza se foi para sempre. Então, vamos lá. Não é isso que eu queria, por enquanto, não. Isso é coisa que a gente vai ver durante a história. Pronto. Reificação, é esse conceito que eu quero agora. O símbolo está separado do pensante e assume um caráter concreto na mente. A gente passa a encarar os nossos símbolos como se fossem coisas concretas e esquece que eles são meras representações ou meras ferramentas. O símbolo de uma representação da natureza, de uma representação de algo, ele substitui a realidade. Isso é o processo de reificação. Nós temos essa tendência a reificar que, num grau muito elevado, leva ao dogmaticismo.
leva ao pensamento dogmático. É não mais questionar os símbolos que estão dentro da minha cabeça, quando eu tenho um pensamento dogmático. O sujeito tem um pensamento dogmático, ele acha que aqueles símbolos são a realidade e acabou. Por isso que eu digo, por que eu estou falando sobre isso? Por isso. A raiz do pensamento dogmático é essa, a reificação dos símbolos, das crenças, que faz com que ele não questione mais, e aí o que acontece? Ele pode acreditar em certas coisas e ninguém mais tira da cabeça dele. Então, vocês estão vendo uma coisa. Esse processo de abstração dos seus resultados formais e gerais fornece um conteúdo que parece estar completamente separado do indivíduo pensante. Um usuário de um sistema matemático. Esse texto aí é falando da matemática como a crítica que ele faz. Porque é o suprassumo do símbolo é o sistema matemático. Ou seja, o usuário do sistema matemático. Seus valores não entram no sistema. Então, é como se deixasse de existir o usuário do símbolo. Tá, vou por aqui, porque aqui ele fala dos preconceitos contra a cultura de povo primitivo, né? Não, e isso aqui não é para agora, porque o que eu quero colocar agora é justamente isso, que a nossa educação formal, agora a gente fica preocupado em questão de crença em pseudociência, crença nisso, em coisas absurdas, e não se acreditar na ciência. Existe um monte de motivo porque a ciência está falhando. Eu coloquei um link para um vídeo para vocês. Mas um probleminha é que a gente não sabe nem o que é símbolo, o que é cultura simbólica, o que é reificação. A gente não sabe nem o que é isso. As pessoas não sabem o que é isso. Né? Elas confundem a realidade abstrata com a realidade concreta. Abstrato e não sabe como gerar um conhecimento que tenha correspondência com o concreto e não seja uma ficção mesmo, como terra plana. Não seja uma aberração, chega a ser aberração. Porque pensa que é tudo igual. Que é uma teoria tanto quanto a teoria científica. A teoria científica, para ele vem com um monte de símbolos. Terra plana também. E é mais agradável para ele, por uma série de motivos, é o da Terra plana, e não a científica. Ele não entende a questão da correspondência daquela teoria com a realidade concreta. Porque tudo, no final de contas, é teoria. Em termos é um discurso. Né? É texto, com símbolos, e texto, às vezes, em nível também matemático. Certo? Mas, então, ou seja, a questão que eu estou colocando para vocês é que a coisa é muito mais profunda. Certo? Tem que ser resolvido outras coisas. Não adianta para essas pessoas agora que acreditam em pseudociência falar da ciência desse jeito, no nível já da ciência. Elas têm que resolver isso primeiro. Tem que resolver o problema dessa reificação. Em inglês, eu vi um título no artigo, de um artigo, há muito tempo atrás, que eu estava no começo do doutorado, que eu fiz doutorado sobre ensino de ciências. Meu objetivo era esse. E o primeiro tema que eu vi foi dos conceitos alternativos. E depois das concepções errôneas sobre ciência. E agora eu estou vendo que tem coisa mais profunda ainda. Certo? E tem uma revisão, foi digamos assim, o artigo que deu pontapé ao trabalho. Ele tinha um título, que numa tradução livre do inglês para português, a gente podia dizer a coisificação do conhecimento.
é uma forma também de falar de reificação. A coisificação do conhecimento. O conhecimento ser transformado em coisa, ou seja, concreto. Eu vou sair daqui. Cadê? Eu... Povo, pessoal, algum comentário? Podem passar agora no chat. Algum comentário? Certo? Que eu... Dezessete estudantes. Tá, a frequência está boa. Certo? Então, uma coisa mais fundamental do que tudo é entender o papel do símbolo. Senão o sujeito vai confundir. Tanto faz terra plana, estou falando porque é um absurdo tão grande, certo? Porque os gregos já consideravam que a Terra era redonda. O próprio sistema astronômico geocêntrico, que achava a Terra no centro, era redondo, que o céu girava em torno da Terra, certo? Já existia, naquela época, com a falta de tecnologia que eles tinham, já tinham condições de deduzir que a Terra era redonda por alguns estudos geométricos, de sombras do Sol, comparado num canto, no fundo. Tem um estudo na época da Grécia, que se viu o Sol, acho que na cidade de Alexandria, numa outra cidade perto, por aí, não me lembro agora, mas o Sol, numa hora que ele estava no fundo do poço, chegando a luz dele no fundo de um poço, e comparou na mesma hora um auxiliar do cara, mediu a não sei quantos milhas de distância, viu o ângulo da sombra que o Sol fazia naquele local. Então, o Sol não estava pino naquele local, estava fazendo um ângulo. Por geometria euclidiana, se calculou a circunferência da Terra. Um erro, é claro, um erro meio grande, mas já se calculou pela diferença, porque um era ângulo reto e o outro fazia ângulo, né? Então, a convergência vai para o centro da Terra. Isso aí. Então, em relação à superfície e ao centro, você tem o raio da circunferência. Tendo o raio da circunferência, né, vai ter o diâmetro e qual é a circunferência, né? Ah, sim, porque eu não entendi muito bem o que significa reificação. A reificação é você tomar o que é simbólico como algo concreto, de fato concreto. Pode ser um absurdo que for. Você confundir na sua cabeça é o que o pensamento dogmático faz, ou não saber. Acreditar que é verdade aquilo que está na cabeça. Certo? Reificar é isso, é mais ou menos isso. É você acreditar o que está na sua cabeça como real. E o máximo, o que está dentro da sua cabeça, no melhor das hipóteses, pode corresponder a algo concreto. Porque não é. Nunca vai ser. É o resultado de trilhões de conexões de neurônios. Trilhões ou mais. Um centímetro cúbico do cérebro tem mais conexões do que neurônios. Você vê que tem 80 e tantos bilhões de neurônios, e um centímetro cúbico tem mais conexões, tem umas 100 bilhões de conexões.
Não, o pensamento dogmático não seria exatamente sinônimo de reificação, mas é consequência. O dogmático é quando não aceita mais questionamento. Tá? Sim, o dogmático quando ele não questiona mais. Toma por verdade e acabou. Muitas vezes, quando é um passo além. Está num passo além. O dogmático, além de ter reificado, ele já não questiona mais o que ele acredita. E quando é fanatismo, é porque ele se move para um ideal daquilo. Então a reificação seria acreditar mais no pensamento, mais no que aquilo que você realmente vê. É por aí também, porque realmente a pessoa ela rejeita as evidências. Porque é uma rejeição das evidências do que pode ver, mas prefere não acreditar nos sentidos. O sujeito pode até ver, mas, né? Sim, pós-verdade seria. Segundo o Yuval Harari, nós sempre fomos uma espécie de pós-verdade, porque o símbolo é uma pós-verdade, mas não é exatamente isso. A questão da pós-verdade é quando o símbolo já é manipulado por outros interesses. A informação é manipulada por interesses políticos ou econômicos, ou dá no mesmo, né? No final das contas, o que move a política também é a economia, certo? Não vamos entrar agora em certa discussão. Existem autores, tem um italiano e um inglês, no início do século XX. O problema é que às vezes, eles são detonados pelos marxistas, os autores Chesterton e Pareto. Se eu não me engano, o italiano era Pareto. Que problemas são detonados pelos marxistas, mas até a própria crítica que Pareto fazia a Marx, digamos assim, certa crítica que ele fazia, justamente os críticos em relação a ele estão mostrando que ele estava certo, digamos assim, mas não vou entrar aqui nesse. Agora, até porque eu não sou da área de sociais, né? Eu não sou da área de sociais, a minha formação todinha é da área de biológica mesmo. Eu sou bacharel em biologia, mestre em bioquímica e doutor em ciências, mas com trabalho em ensino de ciências, certo? Lá na USP. Então, especialmente em filosofia da ciência. Foi o tema do doutorado. E, realmente, nossa disciplina, como a história e filosofia das ciências naturais, então, realmente, eu já li um bocado de coisas, ciências sociais, e outras, de história da ciência, de outros autores, mas. Opa, eu disse isso aqui. Vou pegar aqui. Aqui a webcam está num tripé. Pode acontecer isso. Tem que tomar um cuidado, porque esse birô está muito apertado. Na edição eu corto. Estou brincando. Porque aqui, por enquanto, esse espaço também é improvisado. Espaço aqui para mim, para eu ter mais privacidade. Eu estou num espaço improvisado aqui em casa. Nunca me preocupei em com muito. Olha, cadê? Sim, eu queria dizer, realmente, eu não sou da área de sociais, então não vou fazer críticas a Marx, crítica a isso, né?
É lógico que eu tenho meus pontos de vista, mas é o seguinte, é que esses autores, porque eu estava falando a questão da pós-verdade, esses autores, já no começo do século XX, diziam que a democracia ocidental era uma farsa. Tanto um quanto outros diziam que, especialmente os Estados Unidos, é uma plutocracia, que é o governo do dinheiro, que manipulavam eles. Desde o começo do século XX, diziam que a imprensa manipulava a opinião pública, que, por sua vez, votava e direcionava as eleições, e tudo por baixo dos panos, o que mandava mesmo era o dinheiro. Certo? A questão de pós-verdade também é uma consequência do jeito que está aí, é uma consequência da reificação. Porque pessoas com a reificação elas perdem o senso crítico, certo? Cria-se bolhas, etc. Tudo que a gente está vendo. Bolhas de pensamentos, né? Pode ser ideológico, mas bolha que a pessoa só faz reforçar aquilo que ela já acredita, certo? Só faz reforçar aquilo que ela acredita, etc. Tem e não se faz ciência, tá? Sem senso crítico. Aliás, não se faz filosofia sem senso crítico. Filosofia requer senso crítico, tá? Olha, eu vou passar outro PowerPoint para vocês. Espera aí, onde é que está? Vou para cá. Não, coloquei nessa parte, tá? Esse aqui é, de fato, nossa introdução, a nossa disciplina. Eu vou ser breve porque tem um vídeo já pronto para vocês, certo? Aqui, o conteúdo aqui, certo? Está a ementa está disponível no Cigarro, Objetivo. Essa ementa é da filosofia da biologia. Será a nossa primeira pergunta. Esse está aparecendo porque tem um que não aparece. Para que serve conhecer história e filosofia da ciência? Para um biólogo, para uma bióloga, para um professor de ciência. Aí a trilha sonora é a Sétima Sinfonia de Beethoven, primeiro movimento ao piano. Glenn Gould, o pianista, ele o Franz Liszt, que fez transliteração das sinfonias de Beethoven para o piano. Porque agora, realmente, o nosso primeiro problema de filosofia, mesmo da biologia, é a demarcação. E é um problema que existe até hoje. Como realmente separar a ciência de outras formas de conhecimento? Certo? Existe até hoje. A gente lê livro de filosofia da biologia,
perdão, da ciência. Ai, meu Deus. É que o ultratável, toda queda, tem que dar um ajuste nele. Que eu recebi um livro em 2019 que o título em inglês ele na tradução livre é Atitude Científica. Lee McIntyre, eu me atrapalho para pronunciar o nome dele. Entendeu? Se falar McIntyre, né? McIntyre, que é de 2019, certo? Que eles propõem ele começa o livro discutindo sobre a demarcação científica, fala de Karl Popper, esse autor a gente vai ver, certo? No século XX, que vai ser na sequência cronológica, essas questões são do século XX, certo? Que, afinal de contas, como separar a ciência de outra forma de conhecimento? Depende do autor ao colocar. Certo? Depende muito do autor e de critérios. Existem critérios. Então, ele fala com o Karl Popper, Thomas Kuhn, os critérios dessa demarcação. No final das contas, não existe um consenso. Por isso ele fala dessa atitude científica, que é algo que o cientista tem em comum, o trabalho científico tem em comum, e essa atitude científica, que eles chamam de atitude científica, não só existe na ciência, certo? É a postura de valorização das evidências, certo? E de querer mudar se as evidências exigirem isso, essa abertura, esse senso crítico e um monte de outras coisas. Então, também é problema da filosofia da ciência, que é a avaliação das próprias teorias científicas e qual é a influência social dessa formação do conhecimento científico. Indução, dedução, classificação. Nós vamos ver tudo em termos de história da ciência, viu? Tudo isso aí vai ser construído aos poucos durante a história, tá? Formar o critério base da filosofia, certo? Demarcação, avaliação, contexto social, cultura simbólica, que a gente acabou de falar. Por isso eu comecei pela cultura simbólica logo. Vamos lá. É só para conceituar. Agora, indução é o processo de raciocínio em que as conclusões são geradas pela generalização de exemplos particulares. Certo? Vai do particular para o geral. Eu poderia ter acrescentado um exemplo, agora deixa para a próxima. O tipo de raciocínio indutivo é aquela generalização da nossa experiência particular. E quando é usado em termos de pesquisa, é você coletar dados e generalizar a partir deles. Qual o ponto fraco? Nunca poderemos conhecer todos os casos particulares necessários para a certeza. Eu terei que conhecer os casos passado, futuro e presente. Nunca podemos conhecer. Esse é o ponto fraco. Então, quem usa a indução tem que tomar muito cuidado para considerar que aquela generalização é possível. É o que acontece muitas vezes na pesquisa médica, porque certas coisas sempre estão mudando, certo? Em termos de pesquisa médica, por exemplo, nutrição mesmo. Nos anos 70, começo dos anos 80, o ovo era um vilão. Aí depois se viu que não era bem assim, porque é uma construção a partir da indução. Generalização a partir de casos particulares.
então nunca é tão completo ou tão certo. Mas só que é o seguinte, as ciências naturais precisam da indução. De fato, porque a gente não pode partir porque outra forma de raciocínio, que é a dedução. Deixa eu ver se tem aqui agora. Que é o processo de raciocínio em que as conclusões são geradas para particulares a partir de conhecimento geral prévio, porque a dedução requer conhecimento geral prévio. Dez horas eu vou dar um intervalo, certo? E 10h30. O intervalo vai ser de 10 às 10h30, certo? O processo de raciocínio em que as conclusões são geradas para particular a partir de conhecimento geral prévio. Então, requer o conhecimento geral prévio. Exemplo, dentro do silogismo aristotélico, que foi a formalização que Aristóteles criou. A gente tem uma premissa, que é o geral, o termo médio, que é o particular, e se tem a conclusão. Todo ser humano, premissa. Todo ser humano é mortal. Termo médio. Fulano é um ser humano. A conclusão, logo, então, ele é mortal. Essa é a formulação, né, do raciocínio dedutivo. Nós fazemos isso o tempo todo, mas não tão bonitinho. A gente chega a conclusões não tão bonitinhas, tão explícitas, mas a partir do nosso conhecimento geral prévio, a gente vai tirando conclusões sobre casos particulares o tempo todo. Isso é o raciocínio dedutivo. Não serve direito para pesquisas, sim, não funciona direito para pesquisa sobre a natureza, porque requer um conhecimento geral prévio. Né? Que seja ponto fraco. O conhecimento geral prévio tem que ser verdadeiro para que a conclusão seja verdadeira. É o ponto fraco, é o motivo de fracasso de Aristóteles na filosofia natural dele. Nós vamos ver isso, não? Mais adiante. Então, vamos falar de Aristóteles como precursor um dos antecedentes, da parte de antecedentes, porque certos conceitos a gente tem que ver realmente entre os gregos, a Idade Média, mas vai ser bem algo pincelado, porque nós não temos, não é o objetivo da gente ser história da filosofia, nem história geral, e sim história das ciências. Eu poderia começar com Galileu, já no Renascimento, mas isso não dá muito certo, porque justamente a luta de Galileu foi contra o aristotelismo. É bom entender de onde surgiu isso e se desenvolveu na Idade Média. A ruptura que aconteceu ali na Idade Moderna foi com a Idade Média, né, que permitiu depois surgir a ciência. O conhecimento geral tem que ser verdadeiro, para que a conclusão seja também verdadeira. Questão de classificação, aí nós vamos ver também sobre a possibilidade de classificar a natureza. Vamos sempre colocar o seguinte: classificação é uma questão metodológica. Eu tenho que. O M não era para ser maiúsculo, desculpa aí, mas eu acabei não editando. Isso aqui passou batido. É um problema, é metodológico, epistemológico, ontológico. Essas, para muita coisa, eu sempre vou colocar isso. Isso funciona por uma questão de método, para uma questão de conhecimento, ou seja, de formulação, de construção do conhecimento, ou seja, epistemológico, ou é uma questão da natureza mesmo, é ontológico,
da natureza das coisas, do ser. Ou seja, a natureza é classificável por uma questão de como a gente tem que lidar com ela em termos de metodologia científica. Nós temos ou época para a gente organizar o nosso conhecimento epistemológico, ou é questão ontológica mesmo, que ela é classificável por questão da natureza. Então, que temos um cladograma bem amplo, né? Aqui, metazoa está aqui. Que é bactéria, amebozoa, arqueoplastida, fungo e metazoa. Cladograma, vocês vão ver isso em sistemática com a gente. E a questão dos modelos. Aqui, elaboração de modelos científicos. Vocês veem que isso aqui é só uma introdução. Certo? Espera aí. Isso aqui é uma simulação de computador. A imagem é o print. É a imagem de uma da aspartato. Aminoaspartato. Transferado, se eu não me engano. Eita, agora fugiu a memória. Porque esse é um modelo de simulação, esse é um padrão desse tipo de simulação, quando a gente usa aqui em esferas, os átomos, representados por essas esferas. Vermelho é a cor de convenção do oxigênio, esse tom de azul é do nitrogênio, cinza, carbono, e branco hidrogênio. E aqui se criou a superfície, ele simulou também a superfície seria da enzima, certo? Uma simulação de computador. Tem programas que fazem isso, que a gente coloca do jeito que quiser, simula, coloca... Mas isso aí não é a proteína, é uma simulação. É o tipo modelo científico mesmo, que não é questão... Eu também coloquei metodológico, epistemológico, ontológico. O físico, filósofo da ciência, Mário Bunge, dá uma boa solução para isso, que é bastante útil. Aquele que enfatiza que modelos científicos são simulações de fenômenos naturais. Então, tem tanto componentes epistemológicos, tanto metodológico, como que é uma ferramenta para pesquisa, tanto é epistemológico, porque é uma ferramenta do nosso conhecimento, e tanto tem características ontológicas nele. Porque os modelos, são simulações criadas a partir de dados empíricos, a partir de evidências que vão se acumulando. Então, ali não é uma representação, certo? E é até mais do que um mapa, é uma simulação. Um modelo científico é uma simulação, segundo ele. Engloba tudo isso. De que ele só é possível porque tem dados empíricos, verificados. E se ele não funcionar direito, se tiver mais outros dados, você pode ir consertando esse modelo. Essa simulação vai sendo aperfeiçoada conforme a quantidade de dados empíricos também vão se acumulando. Certo? Então, a ciência tem que estar aberta a se aperfeiçoar sempre. Isso, bem, esses conceitos também são conceitos como hipótese, né, que são explicações provisórias. Toda hipótese de trabalho é uma explicação provisória que você assume provisoriamente. Então, realmente, não existe, na prática científica, não existe aquela sequência bonitinha de observação sem nada, vai observar sem nenhuma teoria, etc. Mas a sequência não é linear. Aí você tem observação,
aí você tem a primeira hipótese, você elabora um experimento, a partir do experimento você vai reelaborando hipóteses, a partir da comprovação, a partir das hipóteses que você realmente comprovou, você elabora leis científicas ou leis naturais. A partir dela, você elabora teorias. A sequência não é tão bonitinha, mas tão certinha assim. Mas é bom a gente colocar para explicar, porque a hipótese é uma explicação provisória, ou se assume como algo meramente especulativo. É como o meu professor lá de filosofia, lá para o ano, deve ter sido em 1980 ou 81. Eu entrei na graduação em 82. Lá no ensino médio mesmo. Ele disse, sabe qual é a definição de hipótese do matuto? Hipótese é aquilo que não é, mas a gente finge que é, para ver como seria se fosse. É aquilo que não é, mas a gente finge que é, para ver como seria se fosse. Isso é o pensamento hipotético. E se a coisa for diferente do que a gente está pensando? E se? Envolve muito se. O pensamento hipotético é a base do quê? Do questionamento. Certo? Do questionamento. Aí você vai lá e investiga. Vê um fenômeno e se for diferente, e faz experimento. Aí depende da abordagem. Isso vai depender da abordagem. E há muita confusão agora em questão das leis científicas ou naturais. Eu não vou fazer essa diferença agora. Eu não estou considerando que certas leis são só científicas, são só questões epistemológicas do conhecimento científico, e quando se encaixa, diz que é leis naturais, que são leis da natureza, aí já é ontológica. Elas existem independente do nosso conhecimento, certo? Mas toda lei, certo? Em termos físicos, tudo bem. Quando falar em biologia vai ser outra história. Falando em termos do que aconteceu na formação da ciência, as leis começam como a chamada lei da física, que são relações entre grandezas variáveis. Massa, movimento, tempo, pressão, volume, relações entre variáveis. Lei da gravitação universal de Newton. Tanto é que em Newton não tem uma teoria da gravitação, tem a lei da gravitação. Que lei também não é teoria. Lei no sentido da física. Por exemplo, lei da gravitação universal de Newton. Matéria atrai matéria na razão direta das massas. Isso é uma relação entre massa e inverso quadrado, quadrado do inverso da distância. Perdão, e o inverso quadrado da distância. Que a atração vai ficando mais fraca ao quadrado da distância. Né? Acabei me atrapalhando. Mas são relações matemáticas de grandeza, distância e massa. Basicamente tem duas coisas aí e que geram uma atração. Quanto maior a massa, maior a atração. Quanto maior a distância, menor a atração. Gera uma força de atração. Eu falo que não temos aí uma teoria porque Newton não explica o que é essa atração. A natureza da atração. Não existe uma explicação teórica da lei. Então, teoria científica é quando a gente tem as explicações dessas leis, daquele fenômeno. Quando se elabora a teoria, porque já tem subsídio para elaborar uma explicação. E no caso da gravitação mesmo, quem elabora uma teoria é Einstein, que diz que não existe atração coisa nenhuma, que é a consequência da deformação espaço-tempo ao redor de corpos que têm muita massa. Que aí, com muita massa,
essa deformação espaço-temporal, que gera uma onda, é significativa. Com pouca massa, isso não, é insignificante mesmo. Tem que ter muita massa mesmo para poder gerar essa deformação no espaço-tempo ao redor daquele corpo com massa. Né? Então, o espaço e o tempo não tem matéria, mas é um campo que é deformado com a presença de um corpo com massa. E isso gera uma onda de deformação que captura outros corpos que ficam a certa distância. Se vê uma distância muito perto, a captura acaba levando ao choque. É. Nós estamos aqui na Terra, presos não porque a Terra exerce uma força de atração em relação aos nossos corpos, e sim porque o espaço-tempo ao redor da Terra, segundo Einstein, e até hoje ele está sendo corroborado, né? Então isso em termos científicos é válido. Então, não é porque existe uma força de atração que está nos empurrando, tá nos atraindo para o centro da Terra. É porque a Terra, como tem muita massa, ela gera uma deformação espaço-temporal ao redor dela que nos empurra para a Terra. A gente faz o espaço-tempo ao redor da Terra se contrai. E a gente é capturado por essa contração. Certo? E agora o problema da correspondência de fatos e evidência com a teoria. Essa é um grande, isso aí é um grande nó. É um grande nó. Certo? Que é construído aos poucos. É aquela questão de corresponder a teoria, que é toda simbólica, com as evidências, os fatos, as coisas concretas. Toda simbólica, porque é arbitrário. Os símbolos matemáticos são arbitrários. Né? Não. Ver se eu consigo. Essa historinha aqui, só para terminar. Está lá na apresentação também, essa informação. Pronto, aquela historinha aí é do livro Filosofia da Ciência de Rubem Alves, certo? Que ele conta a historinha para depois dizer o seguinte, que o pessoal se reunia para se deleitar com as histórias e não estavam preocupados se havia uma correspondência
daquele discurso com a realidade, com algo concreto, eles estavam preocupados com a qualidade da história. Então, a arte não está tão preocupada assim em que haja correspondência com uma realidade, certo? Uma obra de arte, ela é avaliada pela própria arte, seja literatura, música, artes visuais, certo? Ela se encaixa no contexto da arte daquela sociedade, naquele momento histórico. Tem muita coisa assim. Isso é arte, é arte. Olha, se analisando dentro do contexto, sim, tem autores. Eu tenho vários autores, eu não vou começar a falar sobre teorias estéticas, teoria de arte agora, etc. Por que surge arte, por que é senso estético, porque tem autores que falam da evolução da arte, que, nada das contas, Richard Prum, mesmo, ele, que é um ornitologista americano, acabei de receber, foi semana passada, um livro que eu comprei pela Amazon dele. E eu tenho um livro de Kátia Mandoki, a gente pensava da arte, mas ele fala que não é à toa que a gente acha uma flor bonita e uma raiz feia. A raiz não é. Porque a arte, no mundo biológico, surge sim, mas surge primeiro como uma relação, uma coevolução entre um emissor de algo, pode ser um comportamento, etc., e a avaliação do receptor. Então, aquilo que nos é atraente foi aquilo que foi favorável à nossa evolução em algum momento. Aquilo que nos repele é porque é desfavorável à evolução. As plantas coevoluíram com os animais e as flores, principalmente aquelas que devem ser polinizadas, que têm que ser polinizadas, ou que tiveram vantagem adaptativa ao serem polinizadas por animais, ou por inseto, ou por beija-flor, ou por morcego, tem que ser atraente para aquele tipo de animal. Certo? Então, várias modalidades, né? E apesar de nós não comermos flores, aliás, é até possível, tem alguns comestíveis. Apesar de tudo isso, mas com nossa herança de animal, a gente acha a flor bonita. Enquanto que uma raiz só tem a função fisiológica dela. Só tem uma função fisiológica. Ela não exporta, ela não coevoluiu para ser atraente aos animais. É lógico que fruto, que também também a gente até compra, vai para o mercado e compra pela beleza da fruta. Acaba escolhendo pela beleza da fruta. Então, fruta realmente tem um motivo a mais, que é porque é alimento, para ser atraente, especialmente para um primata. Mas o que ele fala é o seguinte, o que aqueles vídeos que eu coloquei para vocês também falam o seguinte, só vou encerrar por aqui, depois eu continuo. Eu disse 10 horas, é que é o primeiro grande mito entre razão e ciência, certo? Que não se diferencia a ciência porque a ciência é racional. A ciência é questão muito mais do objetivo do conhecimento científico. Certo? Depois eu falo sobre isso, já é um pouquinho mais de 10. Continuo daqui. Espera aí. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Pronto. Eu vou dar uma olhadinha no chat. Verificação. Está sem som o vídeo. É porque está muito... Desculpa, eu só estou tendo aqui só a tela. Mas o vídeo é só a música de fundo. Tem lá no YouTube.
a apresentação. Eu vou dar um intervalo agora, tá, pessoal? Vou dar um intervalo. Primeiro, antes de tudo, vou interromper a gravação.